não mantenhas para o estudo que nós seguimos nesse momento. Nós estamos ali para mais de nossos programas, que tem uma grande entrevista, e a hoje não tenho com nós um convidado especial que está a tratar assim do líder do PAGC, está a tratar do engenheiro Domingos Simões Pereira. Quando nós falamos com o engenheiro, obrigado de maneira que você está no convite e muito boa tarde, maneira que está com nós. Boa tarde. Boa tarde, Elmer. Obrigado pelo convite e sempre um prazer, uma honra mesmo voltar ao convívio. Parece a primeira vez que não há papel depois do esporte de ser o campeão, portanto, esse também é um motivo de satisfação, não é? Muito bem, muito bem. Depois de 19 anos de jejum, Sporting volta a ser o campeão. Não espera começar ainda a ser também. Mas Elmer, para não falar uma coisa, e tem alguém que não ouvi responder a pergunta há dias e parece realmente muito especial. E falou que ele percebia que manda Sport a ganhar campeonato só de 18, 19 anos de distância. Para mim, assim, para ganhar de 19 a 19 anos, de tanta confusão com o Porto, com o Benfica, imagina como não está ganhando uma cada ano. Eu não sei uma guerra mundial, né? Então, a nós é muito pacífico, não gostaria agora. Foi um campeonato merecido. Assim, forma de foi um campeonato merecido e você de parabéns. Nós podemos continuar assim também para dar mais para elevar ainda nível próprio tanto de campeonato português, assim como a guinense. Já agora, falando de futebol de Guiné-Bissau, como você está a acompanhar a participação de Juventus na eliminação, né, mundial que não vem jogar na Qatar? Olha, desde logo, e para 5 a atual estrutura diretiva de federação está, de facto, bastante mais focado naquilo que é essencial. Portanto, essencial e mobiliza tudo sinergias internas, não é? Para não apoiar nós tudo no sentido de uma equipa nacional bem mais longe possível. Portanto, não deixamos um bocadinho de lado não ganhos políticos, não vantagens, não sei o quê. Não bota a mão a nós tudo no sentido de atingir. Segundo, outra melhoria que parece que está a acontecer, nota a participação de Ciro Zé, de Maio, de velhas guardas, de novo futebol, que é uma forma de também incentivar rapazes, não é? Para símbolo nacional que é para representar. Portanto, não acha que uma Juventus está dando um motivo de satisfação para Deus ajudar para bem mais longe possível, e se que mais longe significa bem mundial, Deus obrigado. Se que significa aquilo, percebia como só facto de esta dia não pata, por exemplo, de Guiné-Conakry, na cria toda a expectativa de poder chegar lá e de ser um motivo de um grande orgulho, uma grande satisfação. Como é que tu avalias no grupo? É um grupo pesado, é um grupo muito pesado, sobretudo para Bia, e equipas que têm uma rotação bastante grande nesses circuitos, não é? Nota uma coisa, a nós não temos uma equipa nacional praticamente baseado na Guiné que joga fora. Guiné pode falar, bom, mas esta é a maior realidade de que outros países, é verdade. Mas uma seleção nacional que tem uma correspondência em termos de campeonato nacional tem sempre mais dificuldades. Terá sempre muito mais dificuldades. Para ver aquilo, e que só reconheci a importância de grandeza, né? De equipa suma Marrocos, suma Guiné-Conakry, suma de Sudão, né, caso, mas eu reconheci também como, em termos de infraestruturas, está melhor, em termos de ser campeonato nacional, está melhor, em termos de experiência nesse certame, está melhor. Então, e vamos para a parte de decidir como cada ponto que conseguir e algum coisa que deveria orgulhar no nosso estudo. Não exigir, verdade? Nessa eliminatória, estando a jogar fora de casa, como está a avaliar essa questão de Guiné-Bissau na fase eliminatória para o Mundial, estando a jogar fora de casa? Não, e o mau indicador. E mau indicador significa que nunca toma medidas necessárias ou que era necessário tomar para não poder preservar o único palco que não tem disponível e em condições de receber esse tipo de jogo. Bom, a mim, sobre que não falei na primeira parte dessa conversa, nós tudo não ser o parte de sinergia, nunca me está na ponta dele, mas estava quase inclinado a falar, que determinadas manifestações na fazer uma na campo e era evidente como ainda tem implicações. Mais uma vez, nunca me parece um aproveitamento indevido,
Mas acha como foi um exemplo que deve ser seguido para tudo isso. Ela não deve lembrar como, na altura que nós estamos na campanha eleitoral, PAGC, não é? Governo do PAGC que estava no poder. Mas aquilo que tudo, a mim, tudo comício que nós fazemos na Bissau e tudo manifestações que nós teve na Bissau, nós fazemos questão de que utiliza palco do estádio 24 de setembro, nós fazemos tudo ali no Correio, na zona que terra batida, precisamente como uma forma de demonstrar como é importante para não preservar aquele palco de 24 de setembro, porque é o único que não tem, não é? Infelizmente. Essa mostra como a apologista de uso do estádio 24 de setembro para ações culturais, entre outros também que tem sido organizado nesse único palco, segundo fala, né? Não, quer dizer, não compreende como e o único que não tem e está a atrair todo tipo de interesse, mas não tem que reconhecer uma coisa. Se não tem a capacidade de proteger palco, proteger relevado. E tudo que tem interesse para o futebol se vê como proteger relevado, que significa simplesmente para que alguém despisa nele diretamente, mas significa guardar uma certa temperatura, logo a seguir a evento preenche que buracos que não ficar. Quer dizer, tem manga de condicionalismos para você estar na condição de poder utilizar. Se uma nós não está na possibilidade de respeitar aquilo tudo, não tem que reconhecer como campo com puro para jogar bola e, portanto, não tem a condição de utilizar. E com um bocadinho de esforço, não é? Estádio ali no Correia podia servir, e em cada papel de equipar sintético, não vai ter 10 zonas que tem relevado e pode servir se utilizado direito para outro tipo de manifestações. Muito bem. Sr. Engenheiro, um outro assunto que tem estado na marca atualidade na Guiné-Bissau e no mundo é de como desde que essa pandemia afeta o mundo e afeta inclusive a Guiné-Bissau, não estamos a viver terceira vaga. Uma terceira vaga que, no momento, é declarado estado de calamidade e com implicações. Como é que o Sr. Engenheiro, enquanto guineense e enquanto líder de maiores partidos na Guiné-Bissau, tem encarado essa gestão de assunto de pandemia de Covid-19 na Guiné-Bissau? Não, com muita preocupação. Primeiro, enquanto cidadão. Segundo, enquanto político, permitem só precisar como a amiga líder de um dos maiores partidos, a líder do maior partido político de Guiné-Bissau, vencedor de últimas eleições, e, portanto, é importante para dados, fica sempre bem registado. Mas também enquanto alguém interessado nesse tipo de assunto, desde o início da pandemia, através de comunicações semanais que a mim está fazendo, então iniciei a minha comunicação sempre com um apelo a medidas de segurança que nós devemos adotar, a necessidade de não acompanhar aquilo que é orientação de autoridades sanitárias, mas não chama sempre a atenção como e era importante para autoridades do país, independentemente de que no debate se legítimo, se é legítimo, se poder de facto e poder de lei, importante é como quem tem que exercer governação e tem que exercer com responsabilidade. Não é? Havia sinais que está vindo de governação e está adotado muito facilmente para a comunidade. Infelizmente, não é para em contexto guineense, depois não vai para o contexto africano. No contexto guineense, infelizmente, aquilo que se apresenta como não autoridade é brinca que é assunto de pandemia. É brinca com pandemia, é que leva-lo nunca a sério, é tomá-lo como um pretexto para negócio, um pretexto para legitimar sem cabeça, não é? Tudo aquilo sequência de estados de emergência que foi decretado e fazido exclusivamente com intenção de tirar proveitos políticos. Mas, ora que uma trata coisas de maneira, você passa à população um sentimento de como a pandemia e deve ser simplesmente um mecanismo para cada quem poder resolver esse problema. Bom, e o que é que acaba para acontecer? Que é o pior cenário, e qual que cenário é o pior? E como a partir do momento que é descobrido como é vírus que na papiado dele e tem a mutação, não é? E passa e chega num ponto de mutação que a cérebro tão inofensivo para a África, de uma maneira que a primeira versão estava.
E pior, e com uma consciência de isso, e estava já orientado num sentido de como não, é tudo de brincadeira, é tudo só para fingir, que tem rigorosamente nada. A nosso tudo não está a fingir como a pandemia tem para justiça contra nós ter dinheiro no mundo de que países que têm algum dinheiro para cuidar. Bom, gosto, não me para a população tomar que seriedade, mas o que está a acontecer com a autoridades que está preparada, não é? Guinness que está devidamente sensibilizado. Pior, e de como às vezes não te cria ilusão de como pandemia assumesse e por ir tratado com rigor que não vai imprimir num determinado setor, por exemplo, no setor de saúde. E que é verdade, porque por combater uma pandemia dessa só com medidas que não toma a nível de saúde, não é? O por cria alta autoridade, talvez até foi uma boa medida, cria uma alta autoridade, talvez uma boa medida que alguém que não estuda não te reconhece como competente naquela matéria, mas se tudo estrutura de Estado, se tudo hierarquia de instituições que está orientado no mesmo sentido, e não ser difícil para atingir bons resultados. Se questão securitária que é tratado como deve ser, nota só, por isso a escolha é no seguinte, né? Você percebe como é falado como se de alguém que quer cumprir A, B, C, o nível digital. Ninguém que assina eles direito. O primeiro que é que manda nível digital, não é? Que mensagem que tem para passar que alguém. Bom, e acha simplesmente como não. Se alguém infringir essa regra, que é um pretexto que a mim entender, então poder abusar dela. Mas aquilo que não assina ninguém nada. Pensa como nós tudo no olhar, ele me também olhar, não é? Que eles que entram na fera que dia, que na violenta, que mulheres. Eles próprios que têm máscara. Então, quer dizer, qualquer mensagem que estão a transmitir, não é? Não, eu gosto de que não obrigado ria na caminhão de um lado de ponte, para atravessar a pé, para apanhar carro naquele outro lado de ponte. E, portanto, hora que a ria de que outro lado, entra tudo junto, quem que está na guarda, que distância mínima de 2 metros? Quem? Não é? Depois, hora que ia na carro, porque a mim pude compreender como hora que ele entra na carro, e um problema de aquele toque que não fazia, aquele interação que não tem. Mas a partir do momento que esse ideia dentro do carro, se tem fluxo de ar, não sei o quê, não pude imaginar, a minha técnica de saúde nunca me passa a imagem de como me percebi alguma coisa dessa. Mas senso comum, está fazendo pensar como a partir do momento que esse ideia, provavelmente, riscos de contaminação e menor. Mas a bola chega agora de uma parte de ponto, de uma maneira estudaria, ora queria, ele anda a pé e ele interage. Ora que chega naquele outro lado, para ver carros que tem suficiente, é não correr eles tudo para poder entrar na carro que está disponível. Não tem a dificuldade na acreditar como há essas medidas que estão a ajudar no sentido do cuidado. Por exemplo, nós vimos questão de mercadorias. Botou um caminhão que tem um condutor e tem um ajudante. E tem uma mercadorias lá atrás. Botou falar como é que pode passar. Bom, vou ensinar, vou educar para não compreender como é que esse pode ser um risco de contaminação. Porque não estamos... Esta mostra de como sou engenheiro que concorrer com medidas que pensaram na tomada até no momento. No ponto de vista, caso PSC ou cedo governo, que medidas que vão tomar para fazer face a essa crise sanitária que a Guiné-Bissau não vive? Não está só. A mim me corrigir e que como a mim que está de acordo com a medida. Você está a falar com uma linha hierárquica de implementação de medida e que é coerente. Né? E que é coerente. Isso é que é coerente, botando a dificuldade na espera como resultados não serem melhor. Bom, mas eu faço um desafio que a mim poder responder da seguinte forma. Só uma maneira que a mim fala. Em que acredita como vou poder resolver um problema da pandemia só através de medidas setoriais. E a meu melhor exemplo como poder dar, é de situação que ela não teve de prevenção de ébola. No quadro de prevenção de ébola, não cria uma estrutura para acompanhar e para coordenar. Mas na topo de hierarquia estava a mim próprio enquanto primeiro-ministro, junto com quem que era comissário para essa questão de prevenção de ébola. Para assegurar como aconselhamento com aquilo tal entidade técnica na DAN e na irradia para toda a governação. Portanto, o que é que o ministro do Interior não fazia? O que é que o ministro dos Negócios Estrangeiros não fazia?
que é que tudo entidades públicas na fazer e tem que estar em linha com aquilo que é a opinião técnica que dá. E, portanto, supondo, a mina colocava alta comissária, não determinada posição que não podia dialogar diretamente com o governo que não toma grandes medidas, para realmente se orientação e sendo também orientação que não vai implementado para tudo que estrutura. E nota, Elmer, que está na falar. E próprio alta comissária, que reconhece como manga de bias, instruções que é para dar, e que até chega junto de quem que não vai implementar de melhor forma. Portanto, o que ela significa como, obviamente, ele está dentro de um setor, mas que é todo o setor que está a acompanhar aquilo que se orientação. Orientações. Sou engenheiro. Não podia notar de como a condição de vida da população tem estado na deteriora dia após dia. Aliás, consequências dessa pandemia estão no diário a dia, a olho nu. Aos preços no mercado, principalmente de produtos de primeira necessidade, estão a aumentar cada dia mais. O acaba de retratar um cenário que não tem estado no dia depois desse portanto, decreto de estado de calamidade. No ponto de vista, o que é possível fazer para, na verdade, ainda salvaguardar esse ambiente de não podia chamar assim, de vida de população que está a deteriorar cada dia mais? Elmer, se me puder dar uma resposta franco, direto, honesto, não é? Não se vê como aquela cana significa rigorosamente nada. Não falou com uma solução muito simples. Devolve PAIGC governação. E vou dizer quem que tem plano e quem que tem visão estratégica para aquele efeito realmente poder implementar. Bom, mas não vai para aquilo que é realidade política que não Conhece o Messi falando com uma condição de vida de população e que a consequência só dessa pandemia e tem a ver com políticas públicas que têm estado na... Obviamente. A boca tem que ter, não tão coisa. A boca pode governar sem ter um plano de governação. E para ter um plano de governação, você tem que fazer um diagnóstico de tudo problemas que tem. Portanto, infelizmente, fruto de conjuntura política e social que a nós tudo nós está a atravessar, não é? Gente que não tem na posição de governação, nem momento, é que apresenta nenhuma visão estratégica, não é? É que tem um programa eleitoral e é que tem um verdadeiro programa de governação. A mim, por desafiar o Elber a fazer o seguinte: se um dia você um governante, não falar de aqueles mais implicados no processo de governação, não é? Pega programa do governo, e abre uma página aleatória, vou contar exatamente qual que visão estratégica que está e qual que medidas que estava concebido para um setor em concreto. Vou perceber como é o próprio que é? E que é grave. A mim, por compreender como não governação e que tudo 30 membros que têm mais ou menos mesma vocação, mesma responsabilidade e tal. Mas você tem sempre um núcleo duro, não é? De gente que conhece a essência daquele programa que vou conseguir. Porque não dão governo. Governação é o quê? Governação escolhas, não é? Cada vez que diagnostica um problema, o pode ter várias opções. É importante saber qual que é a opção que tem. Mas a mim pode escolher como a caminho e vai para a esquerda. A boa escolher caminho e vai para a direita. Mas a diferença entre nós é que só para a mim escolher esquerda, a boa escolher direita. A diferença deve ser do como a mim saber qual que implicações de vai para a esquerda. E se para ver que é como não escolher vai para a esquerda. Que é que não tem nem momento e navegação à vista. Navegação à vista. Ou seja, subir em gosto, vou contar qual que problemas que tem, não falou como, ok, pensa como não deveria fazer A, B ou C. Não digo que a questão não passa, então, o menciona a questão de Covid, o menciona talvez, se me perceber direito, tudo esse bônus que está dado, não é? Que permite para Guiné-Bissau, sobretudo outros países, terem acesso a uma boa quantidade de dinheiro. O que é que manda? Não um momento que nós estamos a receber uma injeção tão importante de valores financeiros, nós estamos a olhar colapso de nossa educação, colapso total do nosso sistema de saúde, para que não papelha
do setor de segurança social, por exemplo, de solidariedade social. E para ver o quê? Porque às vezes mais importante do que ter dinheiro, né? Às vezes mais importante é saber como é que não aplica que dinheiro. Onde é que não vai aplicar, né? Como é que não aplicar para realmente ter aquele efeitos que não se vai para ter, não é? Suma o que ter plano, suma o que fazer diagnóstico, suma o que ter uma visão prospectiva de onde é que não chega. Nunca pude ter sorte todo dia, não é? Então, permitir falar com uma, às vezes, a gente está achando com uma e arrogância de não parte, está na evoca no plano estratégico operacional Terra Arranca. Mas, e que nada daquilo. A mim, o que é que não está a falar é o seguinte? E óbvio que, em termos políticos, a não reivindica sempre como que ele é um projeto de PAIGC. Mas, verdade de como, a partir do momento que é aprovado para a Assembleia Nacional Popular, não é? E passa a ser uma propriedade de Guiné-Bissau. Até porque, a não que escrevi, Terra Arranca, também não sinta, não teto, não escrevi. Não. Não há lei dito tem, não é? Não há lei, programa de luta contra a pobreza, não lê isso tudo. Portanto, não recolhi que subsídios tudo, não atualizá-lo na tempo e não ser capaz de escrever um programa estratégico. O que é que está esperado, parece? Mais uma vez, independentemente de não discussão de que é legítimo, o que é legítimo, quem que está na governar e se vê como está perante um quadro muito complexo, pega naquele plano estratégico, analisá-lo, se não leva uma semana, não leva um mês, mas não teve tempo de fazê-lo, atualizá-lo em função de grandes desafios que você tem nesse momento, e a partir daquele momento, apresenta país, apresentar a nós tudo, calculo visão estratégica. Para ver o quê? Porque e que é simplesmente importante para ter um plano estratégico. É importante para nós tudo nós saber qual que plano estratégico, para nós tudo não poder que pega que mesmo caminho. Né? Se a bobo pega caminho esquerdo, a mim pega caminho direito, como não chega mesmo cá? A hora não repetir. Não está... Sim, sim, diga. Não fala que não repetir como não está com governação tipo navegação à vista. Cada dia vou ter uma medida específica. Nunca por acompanhar o caminho que assim para cá lá não vai. Para que não percebi, sou engenheiro na mostra de como há uma questão de uma má governação e corrupção na Guiné-Bissau. Isto porque, independentemente de que tem política, um programa que não orienta a ação do atual governo, de um outro lado também próprios fundos que estão entre que estão canalizados para que deve ser. Voltando para essa questão. Desculpa fazer realmente uma precisão. A pensa como é que a está na falece. Elmer, qualquer técnico de finanças, não é? ou de políticas públicas, e não fala alguma, um Estado, aliás, ninguém não fala uma empresa, não é? E tem regra de como é que o dinheiro entra, e tem regra de como é que o dinheiro está saindo. Pensa como é assim simples. E a hora que não papel de Estado, documento, lei, que está regulamenta como é que o dinheiro entra e como é que o dinheiro está saindo, e está falado Orçamento Geral de Estado. E, portanto, nesse caso concreto, vou não fazer conta como a prova Orçamento Geral de Estado. Entretanto, e da pandemia. E suma da pandemia, não é? Os principais parceiros, não é? Acaba por mobilizar um determinado montante para poder apoiar o que é. O que é que eu tenho que fazer? Eu tenho que elaborar um orçamento ratificativo. Para poder incluir aquele receita extraordinário que o cara conta para aquele que gosta entra. Mas que é só facto de como vou meter lá para ser transparente. E como só hora por traduzir no Orçamento Geral do Estado, que nós tudo não podemos servir como ali que é que não tem. E que ordem que dado sobre forma como aqui deve utilizar. Porque a própria Assembleia Nacional Popular, que deve fiscalizar, não é? Ato de governação, que deve servir cada franco onde aqui de mais nela. Se eu falar algo para ir fiscalizar, na base de que aqui não fiscaliza? E que tem documento. Portanto, não havia um governante que fala, não se vi, canto que não tem, e não se vi, onde não há por ler. E que é essa que governação transparente? Governação transparente, e agora que está traduzido num documento que nós tudo não conseguimos, havia deputados de nação, não nome, enquanto cidadãos, não só é na prova que regra, como é na acompanhância e execução. Engenheiro, me se continua a insistir nessa, porque depois dessa boa locução, não se vai lembrar como a FMI recentemente revi um aumento, né, de próprio PIB de Guiné-Bissau.
né? RV positiva até. Perante esse, e tem ainda a semana aí decorri reuniões de BCAO, houve que apoia aquele título de apoio à resiliência após a pandemia, ou para fazer face à pandemia. Houve, por exemplo, um novo empréstimo que o Guiné-Bissau fazia no Banco Árabe de Desenvolvimento, que ronda cerca de 36 milhões de dólares. Mas perante isso tudo, não é aquela situação que a população tem estado na vive. Enquanto um líder político e também foi primeiro-ministro, o que é possível fazer para, na verdade, Guiné-Bissau poder sair de esse marasmo que está a viver nesse momento, que é uma crise não só social, sanitária, a nível de educação, mas uma crise econômica que tem estado na sua vida de todo guineense? Elber, não compreendi como talvez um espanhol, um papel de outro coisa, mas é difícil o papel de outra coisa se quer reconhecer como você está perante uma governação que tem rumo, não é? É difícil. Eu menciono alguns fundos, mas é preciso separar fundos, não é? Por exemplo, o papel gosta de BADEA, não é? Mas fundo de BADEA é um fundo que foi discutido na mesa redonda de Bruxelas. E, portanto, é um fundo diferente. E um fundo dirigido a infraestruturas. Infraestruturas, sim. E, portanto, seguinte seta cumpre aquele propósito que está escrito na Convenção de Financiamento e que não tem problema nenhum, sabia? E aquela estrada que está começando aqui em metal e que dá volta até zonas de Porto, que deveria continuar para ir fazer circular de missão. Que é que deveria permitir para caminhões, não estou a falar pesos pesados, entrar de interior até Porto e a sair de Porto, sim, toca centro de cidade de Bissau. E, portanto, lá, e que tem grandes problemas. Portanto, aquilo até não pode considerar necessariamente um fundo extraordinário. Não é? E um fundo de investimento, sim, mas que é necessariamente um fundo extraordinário. Que é que fundo extraordinário não é caso, porque não espera como isso tem escrito na PIB. Nunca sei, mas não espera que sim. Mas que é que fundo extraordinário e realmente que faz menção de valores que FMI põe à disposição e que o EMOA também colocava à disposição. Porque não é tão coisa. Qualquer economista pode pegar e não mostrar como tudo hora que eu recebi uma receita que é extraordinário, um bocadinho vai fazer festa. Para ver quê? Porque se durante que período que eu tenho uma receita extraordinária, eu fazer um investimento que não permitiu aumentar a disponibilidade financeira, hora que 20 horas de paga, não é? Como alguma vez. Porque que a oferta que nós estamos a dar, não é? Hora que, por exemplo, a FMI fala com um fundo concessional, e está falando com uma juro e quase de zero. Bom, mas juro quase zero, o que significa que o cara paga dívida? Uma paga dívida. Agora nós estamos a receber dinheiro, não para investir, mas para consumir. Agora, que parte de pergunta que eu vou fazer? Liqui quase cômico. Porque nós ali, se contra nós estamos a investir para a economia poder ser do mais robusto, nós estamos a falar, ok, não mar a barriga, não investir, porque amanhã, o que nós devemos receber e não compensa esse sacrifício que nós fazemos. O problema é que nós não estamos a investir, nós estamos a tomar como consumo. Agora, imagina, é paradoxo. Não tomar como consumo, mas nas escolas ficam, no hospital colapsa, no sistema de solidariedade cai na chão. Pergunta óbvio, onde é que o dinheiro está na Bahia? Dinheiro está na Bahia para distribuir aqueles favores políticos. Nunca pode correr essa. Essa que é a realidade. Ora que nós vendemos outro terreno, não compra terreno na mão de gente para 3 bilhões, não é? Ora que nós paga ex-presidente quase 12 milhões de dólares, para não contente que ele, isso aí no palácio, naquele dia que permitiram realmente, para não poder tomar posse. Ora que nós convida todos os presidentes do mundo para vir visitando, para dia seguinte assistir na rua, que ele está a mostrar como realmente nós temos um poder legítimo. Que dinheiros que nós gastamos é tipo de coisa que está falando com e verbas e despesas de soberania. E não falta na educação, e não falta na escola, e não falta no hospital. E que tem magia ali. Governação que tem magia. Você tem 50, mas precisa de 500. Você tem que ter a estratégia de como é que não utiliza aqui 50 para realmente ser reflexos por aí colmatar grandes problemas que tem. Se você tem nem plano de ação, nem você tem disciplina no sentido de como é que não utiliza aquilo e que tem magia, coisas na corre mal. E isso que está acontecendo.
e com outra coisa. Sr. Engenheiro, só para não terminar essa primeira parte que tem a ver com a questão do Covid, depois dessa implementação de estado de calamidade, ou de medidas de implementação do estado de calamidade, há muitas críticas, né, a tanto governação como a alto comissariado. Qual que é a boa visão sobre as críticas que têm sido feitas e qual que é o apelo como se lança a população em relação à questão de luta contra a Covid? A mim, na volta, sempre convido a revisitar vídeos semanais. Me chama sempre a atenção para a necessidade de não levar essa questão do Covid a sério. Mesmo naquela altura, aqui na falada do Bacumã, esse impacto no continente africano e era muito menor do que no resto, não sendo especialista, mas com alguém atento a evoluir de comunicação de especialistas no setor, me chama sempre a atenção do como esse impacto em relação a essa versão de vírus. Se tem mutação na si própria composição genética, não se vê o que é que não acontece. E que tem coisa pior, de que eu acabo ignorante em relação a que é que podia acontecer. Porque realmente tudo podia acontecer. Bom, mas a mim falava também naquela altura. A mim nunca tenho dúvida sobre competência de responsável da alta autoridade, basta falar com uma, e era uma ministra de saúde, e minha colega, alguém que a mim tem absoluta confiança na sua competência. Mas me falar desde o início, me falar com uma, minha convencimento, e de como e que pode depender só dela, medidas que não toma a nível setorial. O problema é preciso para ter competência para cada orientação técnica que dado, para ir ramificar para tudo estruturas de governação. Mas Elmer, pensa como e que é segredo para ninguém. Como o que presidente autoproclamado decidiu fazer festa de fim de ano, de certeza que era de agrado de alta comissária. Mas tem a capacidade de bailar e falar que festa tem que acabar. Talvez não. Né? Festas que o ministro do interior está fazendo, em vários comícios para tudo bairros de interior. De interior e de próprio capital. Aglomeração de índice. Alta comissária que tem de certeza a competência de bailar, falar como não tem que acabar que essa manifestação. Não concorda com uma perante essa impossibilidade de, por exemplo, de obrigar políticos a fazer algumas ações que eles têm estado a fazer. E demitir também? Não, essa é uma questão mais política. A mim, que entra para lá, ela é a minha acredita como uma tecido unidade e se avalia momentos e me pode acreditar como se está lá ainda e bebia e acredita como tem a condição de poder estar. Bom, mas aí está. Porque pode ter tudo dos lados de medalha, não é? Se lança medalha ao ar, são lados que não cai. Portanto, frustração que guineenses estão a manifestar em relação a resultados que têm e por que cedo necessariamente resultado de atuação de alta autoridade, mas a partir do momento que existe uma alta autoridade, tendência e de imputar tudo responsabilidades em relação a que não acontece. E, portanto, o campo também ignora aquilo como e por isso onde motivos para esse sentimento de desagrado que tem. Muito bem, Sr. Engenheiro. Nuna passa para a segunda parte de essa pequena, grande conversa, não pode chamar assim. No segundo ponto, mesmo para não tratar um bocadinho, ou já agora é terceiro ponto, porque não papel de futebol, não papel de Covid, não papel sobre a questão que norteia a conferência de imprensa que teve lugar na Lisboa. Aqui que informação que não tem, e de como o engenheiro foi convidado para a União Africana para fazer parte, olha, para chefiar a delegação que vai acompanhar para fiscalizar a segunda volta de eleições da São Tomé, que para aquilo que e últimas informações acaba de vai para, portanto, e acaba para abortar porque houve interferência do governo de Guiné-Bissau. O poderia relatar um bocadinho o que é que aconteceu e o que é que está por base de tudo esse envolvimentos nesse caso concreto do governo de Guiné-Bissau na boída para São Tomé e Príncipe? Não, a pensa como facto de que aconteceu esteja público e subejamente conhecido e convite da União Africana para chefiar
missão daquela organização a observação de segunda volta de eleições na São Tomé e Príncipe. Tudo foi tratado conforme aquilo que regras processuais nesse caso. Entretanto, nota de informação, e na sublinha, nota informativa, que é enviado para conhecimento do governo de Guiné-Bissau, e recebi uma reação negativa do governo manifestar se desconforto e se objeção à minha indigitação para chefiar aquela missão. Elmer, e triste hora que a gente tem dificuldade na viver em democracia. As atuais autoridades entendi como é ter a competência de decidir qual guineense que tem autoridade moral e autoridade ética para trabalhar em nome de Guiné-Bissau. Na democracia que assim coisa está funcionando. Não é? A nós tudo guineense, a nós tudo enquanto atores políticos ou atores sociais, no nosso palco de disputa política, não devemos utilizar mecanismos que está a nós dispor, mas depois não devemos guardar no direito enquanto cidadãos de também contribuir em vários aspectos para o engrandecimento do nosso país. Suma tudo o que a gente deve saber, não para ver uma coisa que não considera direito, para trabalhar desempenhar uma função que permite preparar várias missões de observação eleitoral. E, portanto, observação eleitoral normalmente é um mecanismo que a organização está a levar no sentido de solidarizar com o país que está no processo eleitoral, ajuda, credibiliza o próprio processo eleitoral. E, aliás, a afetação daqueles que podia, entre aspas, considerado oposição dentro do seu país, até um elemento que está considerado positivo. Bom, atuais autoridades entendi como tem força e é poder pôr em causa, não é, direito da minha serviço. Nunca se entende que é na Bahia, não é? Se dentro do meu país nunca pude viajar, dentro do meu país nunca pude prestar qualquer tipo de serviço, fora do meu país nenhuma entidade que pude fazer uso de minhas competências para poder representar ou desempenhar alguma função. Talvez em algum momento tenha que me perguntar que é que se acha como realmente não pode fazer e talvez me orientar naquele sentido. E tu nesse por perguntar convite que o endereçado e era para representar Guiné-Bissau ou o Baiba a título pessoal? Missão de observação eleitoral que tem nada a ver com o país. Nada, rigorosamente nada a ver com o país. E a União Africana constitui um grupo de observadores para bem acompanhar o processo eleitoral na São Tomé. Não é? Por exemplo, podia apresentar como exemplo ou ilustração, há relativamente pouco tempo, porque houve eleições na Guiné-Conakry, não é? Quem que dirige a equipa da União Africana e foi Zé Maria Neves, primeiro-ministro de Cabo Verde. Não por também falar com ele de PAICV, e nem momento MPD está na poder, só que a diferença ali, ele como de facto MPD ganha a eleição e que caso o cara não tem na Guiné-Bissau, mas aquilo que foi impeditivo de Zé Maria Neves para cumprir aquela missão em nome da União Africana, mas obviamente enquanto cidadão de Cabo Verde. De qualquer natureza, o tipo de informar esse país, não é? Para poder. Olha lá, não tem. Ela não continua a olhar? Não, imagem só. Agora sim, agora sim. Sim. E chamada aqui em trabalho. Não dava exemplo de caso de primeiro-ministro, ex-primeiro-ministro Cabo Verde que. Não, exato. Isso não falando, não é? Pensa como, apesar dele por considerar a oposição a governo, a partir do que está na governação na Cabo Verde, aquilo que foi inibidor de cumprir esse mandato. Ou seja, mais uma vez, para via de disputas internas, não leva a nível internacional, não está convencido de como não faz uso de capacidade e competência de retaliação que não tem. Amanhã, hora que outros utilizam mesmo as prerrogativas, e também tem outro tipo de interpretação. Ali não fazer um mau
promoção de Guiné-Bissau, ali não prejudica a imagem de Guiné-Bissau, e prejudica Guiné-Bissau. Porque a OS, na tudo países que recebem aquilo, que fazem, daqui circula nele, aquela informação, está a dar conta de como não tem um poder instituído na Guiné-Bissau que entende como tem que bloquear a ação, não é, de quem está considerado a mídia agora está rotulado como líder da oposição. Não é? Pronto, mami. Questão que está só no governo de Guiné-Bissau, questão está também a fragilidade que a própria organização africana acaba de mostrar com essa ação. Se contra convite interessado a boa pessoa, portanto, não cata. Absolutamente. Absolutamente. E aquilo comanda durante a conferência de imprensa que nós damos, não informa como não cara fica só parlamentar e para apresentar uma indignação perante essa situação e na preparado nota que na Bahia para presidente em exercício da União Africana, que copia a presidente em exercício de CDAO e de CPLP, para dar conta dessa ocorrência e para exigir alguma explicação, porque a mim cidadão dessa União Africana. Entenda direito enquanto cidadão, não necessariamente enquanto político, mas enquanto cidadão, decidir qual tinha direitos e liberdades que está restringido para não poder exercer uma competência de grande. Como acabou de avaliar essa ação do próprio governo de Guiné-Bissau perante a pessoa? Não, eu penso que é mais do que evidente. Tem uma sequência de factos que só quem que camisa de olhar, mas nem que o camisa de olhar tem quase que está para rosto, né? Para olhar. Nós estamos perante um quadro de perseguição política sem precedentes na história de Guiné-Bissau. Ou seja, Guiné tem a dificuldade de viver na democracia. Porque a democracia é o quê? Democracia é por defender a opinião, mas você também, como outro Guiné pode ter uma opinião diferente. Depois não estou a utilizar, não é? Não estou a utilizar regras, não utiliza lei, não utiliza sobretudo a Constituição da República para poder regular, não é? No relacionamento dentro do espectro onde nós vivemos. Bom, gosto não ter um regime, mas caminho que tem dúvida de como é para ter consciência de como é que chegar a governação para vias legais, nem para vias constitucionais, que entende como é para poder firmamentar seu poder e sua governação, tem que eliminar tudo voz discordante, a começar por aquilo que está considerado maior oposição a esse atual regime. Talvez que a questão a perceber e de como o povo está a acompanhar e o povo compreende como eventualmente até não admitir como de maneira como havia dito porta-voz Papiaos, se a avaliação foi baseado no facto de como a mim que reconheci logo resultados. Não, que reconheci resultados e fazer uso de uma prerrogativa que a Constituição da República dá. Nunca sair na rua, amba buscar bazuca para foguear ninguém, nunca fazer distúrbios em outros espaços, mas, não é? Supremo Tribunal de Justiça, que a Constituição da República te reserva como espaço de recurso para poder clarificar essa situação. E hoje, o Supremo Tribunal de Justiça pronuncia, me fala como nunca está de acordo, nunca contente que forma como aqui coisa se tratado, para nós tudo não se vê como é que é fácil não um quadro de liberdade, estava já condicionado. Próprio lugar de Presidente da República que está disputado e estava já ocupado por alguém. E, portanto, era uma encenação. Apesar daquilo, não fala como e a instância que tem a competência para efeito que acaba de pronunciar, e, portanto, não tem que certa veredicto que apresenta. Para mim, a partir de que momento, que disputa fica. Não volta, não retoma no quadro de normalidade. E que cede um quadro de normalidade só para vir discussão. Só para vir discussão. E para vir, aquele que declarado vencedor de eleições nega toma posse, de acordo com o que é que na Constituição da República está previsto, primeira coisa. E segundo coisa, e destituir um governo legal que único espaço daqui por vai ser destituído e na Assembleia Nacional Popular. Portanto, se a mim me a linha que ditames constitucionais e democráticos, nunca pode ser essa. E tudo guineense que ministerialmente a linha que é ditames, nunca pode ser tal. Porque o que pode tomar posse perante uma Assembleia que está constituída, o fala como é ilegal. Não é? A boca por cima no palácio,
não regime semipresidencial e de acordo com a Constituição, você não decreto, fala que a partir do momento é governo cai, a mim não tem que impor e é governo. E outra coisa mais caricato, que se contra olhar, a mim pelo menos um olhar, né? O que tudo essa reivindicação está fazendo sobre a situação de pandemia, não é? Esse presidente autoproclamado e parte para falar com o Manaus e tem separação de poderes, que lei governo que toma aqui medida, a mim presidente da República não tem nada a ver. Mas se quer, não goza com outro ou brincadeira com você. Afinal, quem que está presidindo o Conselho de Ministros nesses últimos tempos na Guiné-Bissau? Aliás, tudo reunião do Conselho de Ministros. Ou seja, você preside o Conselho de Ministros, mas você guarda equidistância em relação ao governo. Não para brincadeira. Estado com o papel dele, e enquanto não brinca com o Estado, e tem gente que namora. E tem gente que namora. E tem gente que não dorme sem comer. E tem gente que não amputado parte de seu corpo para via de negligências que estão a acontecer ou para via profissionais de saúde que estão a pagar de suma de pagar. Não tem meninos que para o segundo ano consecutivo é na perda sem frequência letiva para via professores que estão a pagar. Entretanto, não continuam a brincar, não continuam a viajar, não continuam a receber visitas, não continuam a fazer festa e gostam de falar de como não e outro tipo de razão que põe não chegar na terceira vaga de calamidade, de pandemia. Sr. Engenheiro, na ex-legislatura, depois de, portanto, o PSGC perder poder, o passa quase um ano e meio fora do país, vou decidir regressar, porque independentemente do líder político, do maior partido político na Guiné-Bissau, também é deputado da nação. No momento está fora do país. Como a Cuna pensa fazer essa luta política, não pode chamá-la assim, no momento fora de Guiné-Bissau, né? Não sei se para um tempo indeterminado ou ainda cedo, como aqui houve na primeira, portanto, ausência do país. Quando pensar retomar, portanto, a vida política na Guiné-Bissau para fazer face a esse que o Buta chama de uma desgovernação na Guiné-Bissau? Não, Elmer, é curioso esse. A mim nunca afasta de gestão corrente do partido. Não é? Tem razão, mas que foi um ano e meio, foi um ano e um mês. Esteve afastado, mas e precisamente durante o período que não teve uma sucessão de estados de emergência, onde que toda a atividade política está impedido, onde que ninguém sequer tem condição de circular, onde que tudo estava praticamente congelado. Não avalia a situação, não tem como, estando ali, não tem melhores condições de poder trabalhar e de poder desenvolver outras atividades que não tem em termos de minha própria ocupação. E então de fazer aquelas reuniões que é necessário para fazer, tanto de, por exemplo, de no presídio, como de no comissão permanente. A mim presidir sempre, tudo reunião de comissão permanente de PAGC, se quer ser aqueles que, para alguma conveniência, não delegar, a mim que presidir. De sua maneira, caos, não está na papel, não está junto com Elmer, ou está na Inglaterra, se engana, não está na Lisboa, mas não está na papel. E nunca pensa como é esta na condicionar de alguma forma, se contra não tem que tomar alguma decisão, não é? Decisão que não deve tomar. E, portanto, enquanto presidente do partido, em concertação com minha camaradas no terreno, não avalia cada momento e não decidir se a mim cedo necessário e importante no país, está lá sempre. Sempre. E em relação a essa minha saída, penso como tudo o que deveria ter presente, como a mim, uma agenda saída dia 23 de julho, não é? Para, naquela altura, não ter a intenção de ficar mês de agosto, não só para a minha revisão médica, mas também porque não tem um trabalho, não falar, entre aspas, acadêmico, que me estive a concluir e entregar. Infelizmente, que a saída foi perturbado e foi adiado por mais de 2 semanas ou 3 semanas, não é? Bem para ali, pensa tudo o que se viu como não teve necessidade de volta ao país, para via de desaparecimento físico do nosso presidente da honra, já nosso saudoso camarada Carlos Correia, e, portanto, nunca vou para iniciar minha revisão médica muito tarde em relação àquele período que estava agendado. Apesar desse, está absolutamente pronto para voltar ao país. Nica está colocado que questão de falar quando que não arriba. Não arriba ao país rapidamente, no mês de setembro, um mês muito preenchido. Se contra
e que ha perpetuado mais esse estado de calamidade, porque a mim que se a volta conseguir diferenciar estado de calamidade que estado de emergência, mas a mim já tem dificuldade de poder diferenciá-lo, porque parece como medidas que estão a tomar no momento em que se encontra que é mais duro próprio de que no estado de emergência. E, portanto, a mim, enquanto cidadão, enquanto político, enquanto líder, não avalia essas situações, a mim que é que me tem e que não tem que ficar parado. Não é? A mim tem que trabalhar. E se contra na Bahia, Guiné, para sentar na casa, eu pude sentar em trabalho. Não é? Calque questão. Pensa como é que está. Se partido não entende como é que está prejudica não ação, na espera como outro guindes não compreende como manter o direito de exercer essa opção. Mas hora que é necessário, hora que não avalia como a minha presença no terreno é importante, a minha série primeiro, nessa pensa como é que eu tenho dúvida na cabeça de ninguém. Uhum. Sr. Engenheiro, já agora, quando eu falei de partido, não entra nessa quarta e última fase de nossa questão, de nossa grande entrevista. Qual que é a saúde do partido AOS? Não, a mim pensa como isto é mais do que evidente. Nota, um partido suma PAIGC, um partido com vocação governativa muito grande, e normal como a hora que vou forçar a oposição, e é importante sublinhar como vou forçar a oposição, e que está na oposição para via perder a eleição, está na oposição para via do uso de força, para via de um golpe de força que foi executado, e óbvio como ainda passa por um período de dificuldade. E normal como aqueles que têm muito mais dificuldades, aqueles que estão preparados para enfrentar esse período de travessia, é poder dar sinal de alguma desmobilização. Mas a mim pensa como, independentemente desse, ou mesmo tendo em conta esse, depois de tudo o barulho que fazido, depois de tudo especulações que fazido, a mim volta para o país dia 12 de março de 2021, e que foi possível convocar logo reunião de órgãos para ver exatamente condições objetivos que tem. E que tal a história? Enquanto eu estava ali, tudo que ainda falando, a reunião de órgãos que eu fazia para ver domingos casar. Entretanto, em Gigavisão. Em Gigavisão, sexta-feira, dia seguinte, sábado, convoca reunião de comissão permanente. E tem gente que fala, não acabo por fazer reunião para ver alguns a chegar, não pera. Não, mas está ali, não avança. E depois de que ela não falando, não tem que convocar reunião, tanto de biro político como do Comitê Central. Não é possível para ver e tem diretriz que está falando com a e que tem aglomeração superior a 25 pessoas. Fala bem. Então, que se eu como não virou político em 91, no Comitê Central em 351, né? A ver que não tem que passar essa percepção ali fora de como e tem uma crise que existe. Pronto, a mim sai ali. Não fazer reunião de comitê de biro político. Não fazer reunião de biro político, pensa como tudo que te acompanha na reunião de biro político e discutir assuntos muito fracturantes, seguinte papel que absoluta liberdade. Na final de reunião, não adota tudo documentos, na maior parte dos casos, para unanimidade. Essa é a demonstração de um grande saúde de partido. Elmer, permitiu falar com uma, não vai para a reunião do Comitê Central, também houve um debate muito sério, um debate muito acalorado, em alguns momentos até eu pude considerá-lo um bocadinho de confronto, mas um confronto saudável, não é? E é assim me se fazia uma grande propaganda à volta da minha pessoa. Permitiu falar com uma. E chega um momento, depois de me orientar, tudo debate dentro de sessão do Comitê Central, me apresenta uma moção de confiança. Me fala com uma tudo estratégia que implementado para o partido, desde que a mim presidente do partido tem um momento, a mim e principal responsável. Em alguns aspectos até, me pude considerado como a mim o único responsável. Significa como tudo que me está aponta dedo a partido para via de alguma coisa que falhar, alguma incongruência que acontece, não é? E normal para apontar dedo a mim enquanto presidente do partido. Não ter a consciência de cometer mangarguinhos que tem esse sentimento. Me pensa como é normal. Nem momento, não apresenta emoção para dar membros do partido, dirigentes do partido, oportunidade de tomar decisão. É por tomar decisão, a OS, na reunião do Comitê Central, é que tem necessidade de para ter próximo congresso. Se dirigentes do partido que estão, não é? Entendi como erros cometidos para domingos estão a prejudicar a PAIGC, ou nem que quero, mas a visão programática que estão a implementar no partido
e que tenha no ser favorável a partido, ou simplesmente não me se muda de rumo, não me se experimenta outras soluções, não dá oportunidade para partido decidir nem momento e para não seguir que novo rumo que é na base. Portanto, ela me apresenta aqui moção, me pedir licença, me sair de sala para bem falar. Talvez minha presença na sala e pode ser do inibidor. E por ter gente que está muito à vontade para votar, a me sentado lá, não sei o quê. Se bem que, e cada ser necessário, havia dirigentes de PAGC, dirigentes maduros, sem me se criticar ou não criticar no gosto, e que tem qualquer tipo de problema. Mas entendi como, sem sair de sala, que ela podia ajudar e tem maior transparência naquela situação. E, portanto, não saí de sala, trabalho orientado para a segunda vice-presidente que estava na sala, documento levado à votação, nunca sei se quando eu tenho informação sobre o que é que acontece. E, portanto, quer dizer, fala com uma depois de aquilo, mas depois de aquilo conta também. Fala com uma, se contra essa votação, e significa, de facto, renova a confiança na minha liderança e na minha direito de poder orientar caminho que o partido deve seguir, e tem um princípio que nunca pode negociar. E princípio de disciplina. Disciplina partidária tem que funcionar. E não acha como há medidas que nós estamos a tomar e medidas que não vêm no sentido, sim, de promover diálogo, sim, de promover unidade e coesão, mas unidade e coesão respeitando os estatutos do partido e regras disciplinares que devem implementar dentro de que organização. O merece voto de confiança, de maioria, aliás, de presentes na sessão. Ora que não fazia um balanço de boa liderança frente do PAGC, de certeza que houve altos e baixos. Há alguma coisa que, se calhar, se eu puder voltar atrás, não fazia diferente? Obviamente, obviamente. Enquanto pecador, não é? Tudo hora que eu de trás e tem alguma coisa que eu posso fazer diferente. Bom, mas pensar me compreendi como e para mais que respeitar o canal o volume e que ali que não faz nele é balanço e balanço que tem que fazer junto de órgãos de partido. Mas permitem só falar o seguinte, e que no sentido de justificar medidas. Permitem simplesmente falar como partido tem a necessidade de enfrentar esses fantasmas. E durante o período que a mim está como presidente do partido, não tem estado nem enfrenta fantasmas do partido. Fantasmas do partido significa quê? E significa devolver partido a si militantes e devolver partido a si dirigentes. E que por tem elementos intocáveis. E esse que perturba Mangarguintes. E tem Mangarguintes que estava convencido de como estatuto que granjeia dentro do partido e uma espécie de imunidade que tem. Imunidade no sentido de até defender sem interesse, mesmo se aquilo não põe em causa aquele que interesse coletivo do partido. Bom, a mim fala como a mim nunca pude seguir aquilo. A mim próprio, Domingos, se cometi alguma infração que lesa aquele que interesse coletivo do partido e, em última instância, aquela forma como o partido está trabalhando, no sentido de cumprir a aspiração do povo guinense, não deve ser um motivo de sancionamento. E tem gente que entende como não, sanção, nem pensar. Né? A não tarda no partido, assim que o coisa está fazendo ali, não. A mim também tarda no partido. E na manga de casos, não tarda mais do que manga de que estava na reivindica como é tarde. Nunca toma nenhuma decisão de forma individual ou solitária. Vou tomar sempre a nível de órgãos. A mim sempre me prioriza uma gestão coletiva do partido. Agora, e tem gente que vão falar olha, que tem a dificuldade de viver na democracia. Não é? Porque exercício de democracia dentro do partido é quê? Não tem, por exemplo, um ponto para discutir. Se a amiga é presidente do partido, não chega a apresentar aqui ponto. Se não apresenta aqui ponto, não apresenta minha ponto de vista. Minha ponto de vista. Mas depois, não tem que dizer para quem apresenta seu ponto de vista e debate-se que não tem nada. Ora que cada quem apresenta esse ponto de vista e que ele deveria apresentado sem condicionamento, sem a mim restringir direito de quem apresenta seu ponto de vista. Ora que aquilo tudo acaba e argumentado, não sei o quê, não leva à votação. Agora imagina, Elmer, você leva uma proposta de decisão à votação, 95% de presentes da vota não direção, a boca pertence que minoria de 3, 4% que vota contra, você acha como e tem uma falta de democracia. É difícil compreender isso.
E óbvio, porque guindas às vezes está lei, que manuais de democracia, mas guinda lei que páginas que intercelam. De facto, democracia significa também acomodar preocupação de minoria. Mas ainda dos momentos, e no direito que tem de poder apresentar seu ponto de vista, e poder levar em conta a hora que uma decidir, mas a hora que a decisão é tomada, não tem que orientar para aquilo que a maioria toma como decisão, e não ouvir qualquer medidas compensatórias que não deve aplicar para aquela minoria que é segregado. Em nenhum momento de democracia que fala como não é ignorar a decisão de maioria para não vá seguir aquilo que a minoria entende como é deve fazer. Sr. Engenheiro, partido está na estádio de liderar para o partido está nesse ciclo normal, já como já que brevemente na tem eleições, Congresso. Com o Congresso, com o Quadsa também está num momento de reestruturação, possivelmente não está à beira de eleições, daqui a 1 ano e meio não vai para eleições legislativas, de certeza o partido não vai para esse Congresso. O Sr. Engenheiro pretende volta a ser candidato à liderança do PSGC? E como é que está a gerir todo esse processo de congressos a nível de órgãos e dentro do partido? Elmer, essa é uma questão muito atual, muito pertinente e muito importante. Permiti-me falar com uma. Esse é um sinal de verdadeiro vitalidade e próprio pujança do partido. Porque a OS, manga se podia desquiciar, outros podiam estar a fazer vista grossa. Mas, recentemente, em 2013, antes de não haver Congresso de Cacheu, e houve uma reunião de biro político que transita em reunião de comitê central, que acaba para transitar para Congresso. Sim, isso é do conclusivo. O significante dia que ela dura, uma reunião, e dura 23 dias. E na final de que 23 dias, e foi inconclusivo. O partido estava num profundo crise, num profundo letargia. A mim pensa como se tem um ganho, Camin está orgulhoso de pertencer a essa equipa que foi capaz de implementar dentro do partido e como tudo órgãos de partido estão a trabalhar. Por exemplo, a OS manda de se contar, mas não estou contente para ver que é que manda processos disciplinares que resolverem ainda até gosto e tenta alguém que não tem que vai sancionado para ver sanções que dependem da direção do partido e depender de um Conselho Nacional de Jurisdição e Controle. Outros entendem como que penas que dado, sanções, não sei o quê, e que a justiça deve ser muito mais. Fala, ok, a boa acha que me disse muito mais. Outro por acha que me disse muito menos. Facto, ele como Conselho Nacional de Jurisdição e um órgão independente. Mas a hora que nós falamos como não tem vitalidade dentro do partido. Vou mencionar Jacques, vou mencionar Conquatsa, vou mencionar o Demo. Mas talvez também o Polícia Civil, que está vivendo vida diária dentro do partido. E de como, na 2016, 2017, o Tenor realiza congresso de Jacques, não é? Jacques realizava o congresso há 33 anos. 33 anos, Jacques realizava o congresso. Elmer Mangarguinti que se viu como último secretário-geral de Jacques, que foi eleito, e foi nosso saudoso camarada Teobalo Gomes Barbosa. Não é? Teobalo, para Deus ter nele na glória, não é? E faleci há mais de 20 anos, sem enganar. E ele, o último secretário-geral de Jacques, que foi eleito. O seguinte, era ser adjunto. E era Adriano Freire, adjunto. Adriano Freire foi meu primeiro orientador, meu primeiro monitor a nível de pioneiros. Os, baquinho dirigentes de Jacques. Né? E por tem muita discussão, e por tem manga de debate, mas coisa nunca pode negar. E facto de como tem uma estrutura nova, tem uma estrutura funcional. Talvez até para vir aquilo que comanda, está a atrair tanto interesse. E, portanto, e com orgulho, como está falando, não só não acompanha essa vitalidade, suma, não se vê como na mês de novembro, e na vai ter lugar
próximo congresso de JAC. Para ver o quê? Porque ainda completa 4 anos desde que o último congresso e ainda vai realizado congresso de acordo com normas que está estabelecido. Concordo. Liderança do partido tem alguma proposta para a direção de JAC? Não. Direção do partido nunca tem proposta em relação àquilo tudo que houve é debate. Que houve e fazido nas redes sociais, opiniões que dado, não sei o quê. Não pedir desculpa àqueles que por isso sentem um bocadinho ferido. Parece que não devia falar. Infelizmente, e tinha só a ver com alguma ignorância de próprios estatutos de partido e estatutos de próprio órgão, nesse caso, que JAC. De acordo com os estatutos de JAC, e que tem candidatura para ser o secretário-geral de JAC. Não é? Na JAC, o que é que tem? Eleição de uma lista solidária desse Conselho Central. Hora que vou eleger Conselho Central de JAC, eles que te retiram, para tentar estabelecer consenso sobre figura de quem é elegido, que é promovido como secretário-geral. Não é? Mas pronto, essa dinâmica eu gosto que tem em termos de que o Zaguinho está falando, o que é democrático. Não é? E, portanto, a mim podia chegar, apresentar, me logo ser perfeitamente normal. A nós até não está entendendo aquilo como uma coisa bom, que está a mostrar como já que está na sendo muito apetecível, mas não deve respeitar aquilo que normas que está instituído. Porque JAC e com um partido dentro do PAIGC. Não, JAC e uma estrutura de massas que tem como objetivo enquadrar camada jovem dentro do partido. Mesmo que em relação a Conquatsa. Não Conquatsa, que realiza-se conferência que deve de criar uma nova direção desde 2007. Desde 2007. E, portanto, não foi capaz de realizar na exigência e foi possível realizar não só na Convenção Nacional, e foi realizado várias conferências, e foi realizada universidade aberta para a primeira vez dentro do partido. Gosto está preparado a segunda sessão de universidade aberta, que com muito orgulho nós e outros partidos inspira também daquilo para poder fazer, e que tem nada de negativo. A mim poder aprender com outro partido, suma com outro partido poder aprender com nós acha que essa evolução muito positiva. Agora, nunca podemos criar bolsas de resistência e bolsas de oposição dentro do partido. Okay? Estrutura máxima de partido e de direção. E, portanto, hora que nós saímos do congresso de UDEMU na outubro, nós saímos do congresso de JAC na novembro, nós esperamos que um estado de calamidade que vai comprometer. Nós saímos de conferência de veteranos na dezembro. A partir de que altura, comissão que estruturada para que efeito irá preparar congresso num ambiente de absoluta normalidade. Absoluta normalidade. A mim, enquanto presidente da atual direção, na órgãos competentes, não vai apresentar minha balanço. Hora que não apresenta minha balanço e relatório que deverá apresentar a Comitê Central, o Comitê Central não avalia. E o Comitê Central ainda aprova ou ainda rejeita. Aprovação ou rejeição, normalmente, deve significar alguma coisa. E, portanto, e na base daquilo, a mim, deve simplesmente ser um quadro disponível para o partido, mas deve ser o partido que deve analisar pertinência ou não de considerar a possibilidade de candidatar ou não. Depois desse voto de confiança, não repetir a mesma questão, depois desse voto de confiança, há alguma pretensão pessoal do engenheiro na volta a recandidatar a liderança do PAIGC? Não, a mim está separar é doseado, não é? Aquele voto de confiança e era para via e surge manga de vozes que dá uma impressão ali fora de que o partido passa por um período de uma profunda crise interna. Então, se contra aquilo era verdade, então vou votar rejeição e vou permitir realmente para não substituir. Bom, a partir do momento que é votado o voto de confiança, que foi até votado para unanimidade, significa que dado competência para continuar a gerir destinos de partido até o próximo congresso, e que depois do congresso, até o próximo congresso. Portanto, o que é que não pedi? Não pedi para quem ser capaz de ajudar para ambiente de tranquilidade prevalecer, para debate fazido respeitando normas internas, mas para ficar salvaguardado, como no momento certo,
ainda tem uma apresentação de contas. E tem uma coisa que talvez gosto de mencionar contas, que nunca se conta da conta de como essa conversa sobre contas de partido e baixa um bocadinho. Ali fora, manga alguém que se. Mas lá dentro, alguém se como para a primeira vez na história de PAIGC, não apresenta ficheiro que tenha contas integrais de partido. Quanto que entra, quanto que gastado, quem que recebe dinheiro e como é que é gastado, tudo conta fazer. Agora, obviamente, um partido de uma PAIGC tem que ter a capacidade de proteger, não é? De ataques que poder receber fora. Para ver aquilo que comanda estrategicamente, o que é que fazer? Não fazer exatamente aquilo que não estatutos e não princípios está previsto. Não ter um Conselho Nacional de Jurisdição e Controle. Tudo é contas depositado na mão de essa tal estrutura. A estrutura passa a pena fina e testemunhal junto do Comitê Central. Apesar desse, qualquer militante do partido ou qualquer membro de direção do partido que tenha qualquer dúvida, não é? E tenha direito de e aborda o Conselho Nacional de Jurisdição ou direção do partido para ele levantar problema. A mim que é que me contente que é? Porque a mim que gere é valores. Valores entra na diretoria de campanha, por exemplo, e entra na direção e foi gerido por uma equipa. Que é que me contente que a equipa? Irukuma foi capaz de anotar nome, local, hora que cada quem recebi, quanto que recebi, e, portanto, justificativos que apresenta em relação àquilo. A mim que aqui parece, em Castana fala como é assim, mas que aqui parece, ele como que aqui se percebe como se levanta problema de um determinado montante, toma sentido, né? Porque se não o setor, e por vir ser a boa própria que tem que justificar, não é? Despesas que faziam naquele carro, coisas que eles sabem, né? Um bocadinho. A mim sabe, não dá. Sr. Engenheiro, nós estamos na reta final. Como a falava há bocado, nós está um ano e meio, mais ou menos, para a organização de próximas eleições legislativas. Próximas eleições legislativas não vai acontecer na vigência da presidência de General Marcelo Embalo, que para aquilo que tem sido, que tem sido vivido, e que, quer dizer, reconhecido como presidente, de facto, mas não como um presidente, portanto, não pode chamar, que toma poder para vias constitucionais. Qual que estratégia que o PSGC, com a sua liderança, está a fazer para, na verdade, para a hora que nos chega às próximas eleições? Imaginemos que o PSGC ganha as próximas eleições, com o presidente general precisou com embalo na poder. Qual que não vai ser a estratégia para a coabitação e para a estabilização do próprio Guiné-Bissau? Não, Elmer, não pensa como é preciso falar o seguinte, porque Mangarbias não está pessoaliza essas funções, não é? Mas que deve ser assim, jogo democrático que deve ir bem no sentido de pessoalização. O que é que significa? Isso significa como, independentemente de que está animando, o que está anima Elmer, ou está anima outro elemento, não deve respeitar aquilo que a Constituição da República está falando. Um bocadinho no tempo. Não sei próprio fora do quadro desse que não está na papelera. Quem que era presidente da República e era José Mário Vaz. Não é? E, portanto, pensa como tudo isso acompanha. Não é? José Mário Vaz afirma como e que tem a condição de trabalhar com Domingos Simões Pereira. PAGC ganha a eleição. Fabia, entretanto, e afirma como que ele está ultrapassado e que tem qualquer tipo de problema. Não uma entrevista na RTP que tenha nenhum tipo de problema, tudo situação está sanado e está esclarecido. PAGC apresentá-lo uma proposta que era de si próprio presidente para liderar o governo. E recusa, e que lá deveria merecer uma análise por parte dos cidadãos guineenses, né? Para ele que comanda num regime semipresidencial, um partido que ganha a eleição, não está falando como presidente falando que gosta de tal falando. Mas presidente que puro lá para gostar de ninguém. Presidente puro lá tem que cumprir. Aliás, ele próprio está lá para ver a Constituição existe. Se bem na farfalha a Constituição, não está falando, bom, mas ele que gosta. Mas ele que está lá para gostar de ninguém. Mas apesar de que, para evitar e para tentar encontrar alguma solução, que foi bom, a Osman Garguin está criticando como aquilo que foi no erro, não quer viver certa, não deve ser uma maneira que como falei barrado. Mas nem momento, a Osman falado com e domingos que nega para encontrar uma alternativa. Não
PAIGC foi capaz de apresentar uma alternativa. Portanto, a questão que está na convivência pacífica entre atores políticos. A questão está na aprender a viver na democracia. Aprender a viver na democracia significa respeito à lei, não é? Respeito à lei, respeito à Constituição da República, não é? Ora, com respeito à lei, com respeito à Constituição da República, problema que a gente tem. Elmer, o falar atual presidente, será que ainda tem a condição, por exemplo, de conviver que, por exemplo, comigo, se contra a PAIGC ganha a eleição? Sim, mas a mim pensa que é preciso. Não é um déjà vu daquilo que não vivi na 2015. Mas Elmer, que é preciso não fazer futurologia em relação a essa. Porque esse governo de PAIGC que estava em funções e que era dirigido pelo Domingos Simões Pereira. O que é que mandei batido? E batido, Pabia, quem que toma poder, para a forma como aqui toma, não é? E que tem a condição de respeito à Constituição. E tem que pagar favores de quem se pula como Presidente da República. Então, enquanto exercício de poder político na Guiné-Bissau está passa por esse tipo de expedientes, não é? Não quero chegar lá. E a mim pensa como tudo a voz que comunicadores vou ter uma função muito importante de ajudar o povo guineense realmente a compreender-se, não é? Ora que alguém colocado como Presidente da República, como Primeiro-Ministro, como Presidente da Assembleia ou como Presidente do Supremo Tribunal de Justiça, não quer passar um cheque em branco. Não quer falar como a partir do momento a boi dono e senhor do país o poder dispor dele de maneira que bom entende. Não. E tem um documento que nós tudo não matina escrever que não fala como a Constituição da República. Que base na Constituição da República o deve seguir escrupulosamente. Se tem dúvida de interpretação, o que é que está fazendo em todo o país civilizado e está mandado para o Supremo Tribunal de Justiça, enquanto não tem Tribunal Constitucional, para esclarecer qual é a interpretação mais correta em relação a que disputa que tem. A nós não. A nós está falando, epa, mas o seguinte é como, bom, ele é Presidente da República, se fala de como é que eu gosto de você, bom, dito que eu tenho, não vi, não sei o quê. Não, mas é que eu tenho que gostar de mim. E que eu tenho que gostar de mim. Porque ali que estão entre, ele que gosta de mim, mas o povo agora gosta de mim, para vir por lá. Como agora aqui na série. O povo até porque gosta de mim, me entendi como projeto que a minha está a defender e melhor para Guiné-Bissau. Que é comanda, é dever privado de que projeto, porque ter alguém que fala como é que gosta de mim. Há alguma estratégia política que o PAIGC está a fazer no momento para evitar esse mau entendimento daquilo que na Constituição PK acontecer nos próximos tempos? A estratégia do PAIGC na continuação de sempre de pressionar no sentido de respeito de lei e de Constituição da República. Lei e Constituição da República. E que no sentido de acomodar vontades particulares de um ou de outro índio. Que lei que é reforço de instituição, que lei que é reforço de Estado de Direito Democrático. E que lei que não leva a lugar nenhum. Porque Mangriano te cria a ilusão de pensar como, bom, se alguém está a exigir por tragar a caneta, dá-lhe ele talvez o problema está resolvido. Não. Não. Se ele quer ter direito de ter a caneta, dá-lhe, gosta que a caneta que me gosta também do computador que me. E então, que mesmo o Guinness que falou como, bom, tá bom, a Constituição está feito de maneira, mas boa ia próprio como está cria problema, dito que eu tenho, dá o computador. Amanhã não fala bom, dá o nome próprio, caça, de alguma hora, e assim sucessivamente. Primeiro que, porque nós tudo pecador. Não tem a tendência de abusar do poder. Mas aquilo comanda regras está estabelecido. Para lembrar então como poder e que, aliás, regime democrático e que regime que está buscando melhor forma de poder. E que aquilo aqui não busca. E regime que está limita as competências. Está limita as competências. Para falar alguma, mudar um conjunto de poderes. Mas cuidado, e que poder ilimitado. E tem um cão daqui que está acabando. Para poder de outro também poder começar. Mas ninguém está preparado para viver em democracia. Sr. Engenheiro, nós estamos na reta final. Qualquer recomendação escutamos se vai deixar para não atuais autoridades e também para o próprio povo de Guiné-Bissau? Não, a mim tem mensagem para o povo guineense. Não tem mensagem. A única mensagem que eu pude ter para quem que não exerce a autoridade no momento é aprender a respeitar a lei e a respeitar a vontade do povo guineense. Se você respeita a vontade do povo guineense e você respeita a lei, você tem hipótese de ter sucesso. É na alterar todo tipo de estratégia que existe.
é na altera, porque não estão coisa. E muito simples, Elmer. Se a não junta para furtar coisa, não furtar não. E que depois de não furtar, quando a fala como não tem que estabelecer critério, não é? Para se distribuição ser de facto equitativo. Essa aqui está a história de facto daquilo que Matina distribui, na distribuir carne, né? Que fala como se alguém que recebesse, não tem certeza de como dono de cabra na descobre. Para ver de quê? Porque isso não fala, e que eu gosto de não falando de critério. Não juntando, não vai furtar. Né? E portanto, e que pode dar certo. Crime nunca que pode ser o perfeito. Ainda tem sempre problema. Então, assim, mensagem para o povo guinense. Nem momento, o povo guinense está a passar um período muito difícil. Muito difícil, de que tudo o guinte está a questionar o que é que não fazia para não merecer essa punição de parte de Deus. Importante para não falar com uma... E que Deus que está a punindo. Talvez a nós que está a punir não começa. Para se não coça lanta para defender não direitos, para defender não liberdades, não está a outorgar a terceiros competências e quase que oportunidade de poder abusar de nossa própria condição de cidadão. Cada vez que nós estamos em presença de alguma coisa que não limita minha direitos e que não restringe minha liberdades, não tem que ser o capaz de mobilizar, não tem que ser o capaz de enfrentá-lo, não tem que ser o capaz de derrotá-lo. E que derrotá-lo para Domingos falar. E que derrotá-lo para PAIGC bem naquele sentido. A hora que o PAIGC está certo e a hora que o Domingos está certo, e deve combatido também da mesma forma. Mas tal que deve ser do não padrão. Padrão deve ser do lei. Porque lei, e sobretudo não Constituição, e aquele documento que nós escrevemos, a nós tudo junto. E enquanto não alterá-lo, e aquilo que tem que ser capaz de orientar na vida na sociedade. Mas a mim acreditar na resiliência do povo guineense, me se manifesta a minha solidariedade, sobretudo com mulheres, que mulheres que não estão falando videiras, porque a nós tudo, normalmente, de uma forma ou de outra, é chegar a ser videira para poder sustentar na casa. Não nos espera como era conseguir ultrapassar. É um momento muito difícil que a nós tudo não está na passa. E, se não for assim, Deus vai ajudar para nós, não ser o capaz de olhar a luz do sol amanhã, para nós tudo não poder quentar. Que não outros irmãos que estão a sofrer de pandemia, não ser o capaz de reagrupar, não seguir orientações das autoridades sanitárias, mas não fácil, independentemente de falta de responsabilidade que nos estão a olhar para parte de autoridades que devem ter uma equivocação. Obrigado, até a próxima vez. Nós que agradecemos mais um vez para a disponibilidade de juntar com nós ali para essa grande conversa à volta de assuntos que têm a ver com nós tudo. Muito obrigado e para você que nos acompanhando, não mantenha um forte abraço de dignidade. Até a próxima emissão. Nós estamos juntos. Obrigado, até a próxima.